Minha saudação à Reverendíssima Bispa Marinês Bassotto, a quem agradeço o convite desta pregação, e na pessoa de quem cumprimento o clero e toda a liderança leiga desta querida diocese, bem como a família da Reverendíssima Bispa. Iniciou esta pregação afirmando com o salmista: saibam que o Senhor é Deus e foi Ele quem nos formou e nós lhe pertencemos. Somos seu povo e rebanho que Ele pastoreia. Salmo 100, versículo 3. Esta é a afirmação de uma pessoa judia cujo povo, sofrido sob o jugo da escravidão, precisou inúmeras vezes recordar que também contava com as graças de Deus. Mas bem pode ser a afirmação de cada um e cada uma de nós aqui presentes. E, sobretudo, pode ser a afirmação dos povos e culturas que, em situação análoga à do povo de Israel no Egito. Que fundamento melhor poderíamos encontrar numa celebração em que nos dispomos a refletir sobre o tema vidas negras importam, vidas indígenas importam, todas as vidas importam. Seja qual for a situação de desventura por que passamos, enquanto povo e individualmente, mantenhamos firme a consciência de que somos provenientes de Deus, que cuida de nós como o pastor ao seu rebanho. Se você tem sentido que precisa de uma palavra de motivação, então você fez a coisa mais certa em participar deste culto, porque Deus hoje vai te lembrar que Ele não abandona ninguém. Mas saiba que este culto é também para te lembrar que você não deve deixar ninguém para trás, porque nos pertencemos uns aos outros, umas às outras, porque todos somos pessoas escolhidas por Deus. É precisamente a consciência desse pertencimento a Deus que encontramos na primeira leitura desta celebração, extraída de Êxodo 19, versículos 2 a 8. Os israelitas, após cerca de 400 anos de escravidão no Egito, conquistaram a liberdade, e a leitura narra o momento em que, abre aspas, chegaram ao deserto do Sinai e acamparam no deserto, diante da montanha, onde Deus anuncia a eleição do povo como o seu povo e lhe propicia uma aliança. A eleição de Israel toca num aspecto profundamente importante da vida humana, de toda e qualquer vida humana, que é a experiência de se sentir parte de alguém, de viver um companheirismo e de ser cuidada. Isso faz parte dos anseios comuns a todo o gênero humano, mas, sobretudo, a quem nunca se viu valorizado em si, mas sim pela expoliação que poderia propiciar. Com a aliança estabelecida no Monte Sião, no Monte Sinai, Deus alcança o âmago dos anseios israelitas e proporciona um revés da experiência da escravidão no Egito. Não se trata de uma imposição, nem de uma relação de usurpação, mas de uma proposição aos pequeninos e pequeninas feita pelo Goel, palavra hebraica que significa o Redentor, aquele que tem força para zelar e cuidar. Vocês viram o que eu fiz aos egípcios e como carreguei vocês sobre asas de águia e os trouxe para mim. Êxodo 19, 4. Diz o Senhor aos israelitas. É como se Deus dissesse aos hebreus: vocês sofreram nas mãos do faraó. Suas lágrimas pareciam não ter fim, eu sei, mas nunca foram esquecidas por mim. Eu sempre estive e estarei aqui para levantá-las em suas grandes angústias. Queridas irmãs, queridos irmãos, a segunda leitura extraída de Romanos 5, versículos 1 a 8, nos traz uma mensagem de consolação, de perseverança e, ao mesmo tempo, uma provocação. O apóstolo Paulo, judeu com cidadania romana, homem de dois mundos, procura assegurar que as pessoas romanas estejam incluídas no amor de Deus, sem que isso signifique, contudo, a revogação das próprias promessas de Deus a Israel.
Essa promessa nós a encontramos na primeira leitura de hoje. Abre aspas, portanto, se me obedecerem e observarem a minha aliança, vocês serão minha propriedade especial entre todos os povos, porque a terra toda pertence a mim. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa, fecha aspas, Êxodo 19, versículos 5 e 6. Mas esta lei sobre a qual se assenta a aliança é apenas para os hebreus. Para os romanos, então, não há espaço para uma aliança com Deus? Essa é a pergunta que Paulo tem diante de si e que enfrenta para incluir os romanos naquele amor do qual nada pode nos separar. E o apóstolo defende esta inclusão a partir da fé em Jesus. Abre aspas, assim, justificados pela fé, estamos em paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio dele e através da fé, nós temos acesso à graça, na qual nos mantemos e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos 5, versículos 1 e 2. O apóstolo Paulo derruba as condições exteriores para que alguém possa pertencer a Deus. No caso específico da carta aos Romanos, a lei e a nacionalidade, ou um pertencimento étnico-racial. É por meio da graça, isto é, da gratuidade divina, que temos acesso ao próprio Deus. Não há outra condição relevante a não ser a fé em Jesus para que sejamos parte do povo de Deus. Por isso nós estamos aqui. Por isso indígenas, pessoas negras e todas as demais pessoas pertencem a Deus e são por Ele cuidadas. Lembram quando eu disse no início que podíamos afirmar com o salmista: saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos formou e nós lhe pertencemos, somos seu povo e rebanho que Ele pastoreia. O que fiz até aqui foi uma grande digressão do que já sabemos. No entanto, da segunda leitura, desejo mesmo me concentrar nos versículos 3 a 5. Nós nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança produz a fidelidade comprovada produz a esperança, e a esperança não engana, pois o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito de Deus que nos foi dado. Vivemos tempos de grandes tribulações no que diz respeito à segurança das pessoas serem quem elas são, de nós sermos quem nós somos. Nunca chegou a ser erradicado por completo o racismo em nosso país, mas retrocedemos ao ponto de ouvirmos a absurda interpretação teológica do povo negro como amaldiçoado, com base no Gênesis capítulo 9, e ao ponto de vermos esforços missionários desde agências governamentais para alcançar povos indígenas isolados, como se Deus impusesse a necessidade de conversão desses povos para que eles sejam considerados seus e por eles sejam cuidados. Todas as pessoas são bem-vindas entre nós, sem sombra de dúvidas. Mas nosso anúncio a elas, nossa entrega da Bíblia, não pode resultar na tomada de suas riquezas, na perda de seus territórios e tampouco na devastação de suas próprias vidas, como aconteceu em tempos passados e ainda persiste em dias atuais. Faz tempo sabemos que o genocídio dos povos indígenas e do povo preto nesse país, mediante assassinatos negligenciados pelo Estado, às vezes porque cometidos por agentes do próprio Estado, mas escancarou-se nos últimos tempos o que alguns sempre disseram e nem todas as pessoas entendiam. Há um genocídio indireto, em curso desde sempre, cuja principal estratégia é privar nossos povos de direitos básicos, água, alimentação, moradia, saúde, etc. O que agora resulta sermos o epicentro constante da letalidade da Covid-19. Então, estão nos matando desde sempre,
direta ou indiretamente. Estamos em dias nos quais escutamos, boquiabertos, homens do Estado responsáveis pelas políticas públicas para os povos minoritários dizerem: eu odeio o termo povos indígenas. O movimento negro, os vagabundos do movimento negro, essa escória maldita. Mas não nos desesperemos, irmãos e irmãs, a tribulação produz a esperança, e daí nasce, a tribulação produz a perseverança, melhor dizendo, e daí nasce a nossa esperança. Mantenhamos-nos firmes, porque Ele cuida de sua gente. Ele derramou em nossos corações o Espírito Santo, de modo que podemos dizer que quando somos frágeis, é então que somos fortes. 2 Coríntios 2, 12. 2 Coríntios 12, 10. Aqui, meus irmãos e minhas irmãs, desejo falar com muito carinho a vocês. Entendo que estamos recebendo um chamado, enquanto igreja, para ampliarmos nossa participação na luta antirracista do nosso país. Escutamos no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 35, a capítulo 10, versículo 8, que Jesus percorreu, abre aspas, todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando a boa notícia do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade, fecha aspas, Mateus 9, versículo 35. Na segunda leitura havíamos escutado que quando éramos fracos, Cristo, no momento oportuno, morreu pelos ímpios. Quer dizer, recebemos de nosso Senhor e Salvador o exemplo para nos dispormos a tudo quanto necessite de nossos cuidados. Jesus continua a ter compaixão das multidões cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor, e continua a nos dizer: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, por isso peçam ao dono da messe, da colheita, que mande trabalhadores para a colheita. Pede-nos como quem deseja nos sensibilizar, como quem deseja ver nossos braços estendidos à sua missão. E a missão da hora não é outra senão combater o racismo institucional do Estado, que diz que os nossos irmãos e irmãs indígenas podem ser subjugados por garimpeiros e grileiros, que protege assassinos fardados no corporativismo do ordenamento jurídico brasileiro. Isso não pode ser naturalizado. Isto não é moral, não é justo, não é bíblico o estabelecimento de privilégios de uns sobre outros, de umas sobre outras, com base em ridículas teses de supremacia, de quem em Deus tem sua origem igual a todos os demais. Sabemos que vidas negras importam, vidas indígenas importam, todas as vidas importam. Mas sabemos também que somos como ovelhas no meio de lobos. Mateus 10, 16. Por isso pedimos à Ruá Divina que nos inspire os caminhos a trilhar com prudência e simplicidade, mas que trilhemos esses caminhos, que escutemos de Jesus a missão desta hora do dia, a última hora do dia, e nos coloquemos como cooperadoras e cooperadoras, trabalhadoras da última hora. Bênçãos sobre todos nós. Um abraço.